Fecha. Pronto. Já pode iniciar. Boa noite. Quero cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é uma noite de agradecimento. Em primeiro lugar, eu sou grata a Deus, quero agradecer ao meu Deus, ao Deus que eu amo, ao Jesus que me escolheu. Quero agradecer por mais um ano de vida, que meu aniversário foi dia 7 de julho. Foi terça-feira, não? Segunda-feira. Eu agradeço a Deus, né? Porque Deus tem permitido viver. Porque muitos da minha época já não existem, já partiram. E muitos não chegaram nem a completar 10 anos, já partiram. Então eu agradeço a Deus, porque Ele tem me concedido vida. E eis-me aqui. Se Ele me concede vida, é porque ainda tem algo na minha vida, né? E hoje minha filha, se ela estivesse aqui conosco, na Terra, ela estaria completando 20 anos de idade. Mas, 40, desculpa, tá? E 20 anos vai fazer de que ela partiu, né? Mas hoje ela está na glória, está nos braços do Pai, está melhor do que nós aqui, porque eu tenho a certeza da salvação dela, porque ela partiu cantando hinos espirituais, hinos espirituais. E ela já foi na frente, daqui a pouco seremos nós que iremos, né? Então agradeço a Deus, só tenho a agradecer a Deus pela vida que Ele tem me dado. E eis-me aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade dEle, e irei louvar o Senhor. Vamos botar a harpa aqui rapidinho, Sara? Procuro o hino da harpa Rua de Cruz, enquanto eu falo aqui. Primeiro eu vou orar, fazer uma oração para apresentar esta live. Né? Rua de Cruz, vem aí, pessoal. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos abrindo esta live, papai. Não para falar de nós mesmos, mas para falar aquilo que tu queres que seja falado nesta noite.
Eis-nos diante da tua presença, Senhor, para fazer não a nossa vontade, mas sim a tua vontade. Eu te convido a se fazer presente neste lugar, tomando a primazia, o primeiro e último lugar em nosso coração. E te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui fazendo uma live. Pai, eu quero que tu abençoe todas as pessoas que vão se fazer presente, que estarão presentes, que irão ouvir esta live. Senhor, aquela pessoa que precisa de uma cura, que tu cure. Pessoa que precisa de uma libertação, que haja libertação. Pessoa que precisa, meu Deus, de um trabalho, que as portas se abram. Pessoas que têm algo assim na mão de advogado, que ainda não conseguiu, meu Deus, que tu venha desbloquear todos os bloqueios da vida de pessoas, meu Pai. Meu Deus, abençoa esta noite. Nós te agradecemos por tudo, Pai, pelo alimento, vestir, calçar, e tudo que for falado aqui, Pai, que seja colocado palavras vindas do trono de Deus. Coloque a palavra nos nossos lábios. Unge, Pai, os nossos lábios, para não falarmos coisas que não agradem a Ti, mas somente que seja agradável aos Teus olhos, meu Pai. Oh, Deus, faça Teu querer, faça a Tua vontade, que haja cura, que haja milagre, que haja transformação, que haja libertação, porque nós estamos aqui para fazer isso. Quem faz a obra é o Senhor, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo da verdade, faça-se presente neste lugar, unge os nossos lábios, nós iremos louvar e queremos que tu nos ajude a louvar o nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa todos que vão se fazer presente, que vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Cantar o hino 291 da harpa cristã. Glória a Deus. Rude cruz se erigiu, dela... Peraí, desculpa aí, eu tenho que ir com a questão, acompanhada. Ai. Cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluia, glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Aleluia. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, que nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
é por uma coroa branca. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Esta cruz padeceu por mim, já morri em Jesus para dar-me perdão. Obrigada, missionária. Fui alegre na cruz, ela vem, graça e luz, para minha santificação. Aleluia, Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa pronta. Aleluia, sim, glória a Deus. Sim, com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele morar uma parte da glória de Deus. Uma mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Farei eu também minha cruz, até por uma coroa pronta. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, esse foi o louvor que nós cantemos, né, o Senhor. Vamos. Tá aí. Quem? Missionária Kelly. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, querida, amada missionária Kelly. Sinta-se à vontade nesta live aí. Se você quiser dar uma palavra, está livre, tá? Se você quiser, pastora, dar uma palavra, pode subir. Aqui todo mundo tem liberdade. O que era que a senhora falou para eu fazer? Não, é para botar aí agora. Ah, tá. Aqui é não. Glória a Deus, aleluia. Quando ela subir, a senhora dá oportunidade para ela. Aqui eu vou desligar o microfone. Já pode dar oportunidade para ela. A senhora está com oportunidade, missionária. Sinta-se à vontade, tá? Faça aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém. Graça e paz seja com todos. Aleluia. Deus é fiel. Vou deixar 2 versículos de meditação para nós nesta noite. Graça e paz, pastora Nora. Deus abençoe sua vida, sua família, missionária Sara, o pastor Franco. Deus abençoe o irmão Mateus. Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Deixa eu me organizar aqui. Celular. Louvado seja Deus.
Aleluia, Pai. Deus. Mateus 8, verso 14 e 15, que vai dizer assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quando ele chega, tudo muda. Aonde Jesus pisa, tudo se transforma. Aonde Jesus toca com as suas mãos, tudo é transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tocou na mão da sogra de Pedro, e a febre foi embora. O que estava sobre a vida dela, o que estava a paralisar ela, o que estava a manter ela presa em uma cama, teve que se retirar. Teve de imediato se retirar da vida daquela mulher, e ela ficou curada. Ela se levantou da situação que ela estava por causa das mãos de Jesus. E eu tenho certeza que nesta hora a mão de Jesus, ela está estendida. Se você está doente, se você está acamado, se você está sem força, está desestruturado, a mão dele está estirada, ela vai te tocar. Então, Jesus entra na casa de Pedro. Aonde Jesus entra, aonde Jesus chega, algo é transformado, algo acontece. A Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se há amor pelas coisas de Deus, se há amor pela obra, se há amor pelas almas, se há amor pela família, se há amor pelos perdidos, aleluia, vai cooperar, aleluia, para eles, pois há um propósito de Deus. Só não permita que esta situação, esse cenário que está sobre a sua vida, te deixe, aleluia, dessa maneira por muito tempo, porque Jesus já entrou, Jesus está na sua casa, Jesus está na sua vida, e ele toca. E quando ele toca, o mal tem que cair por terra. Jesus tocou e ela levantou. Porque a mão do Senhor, ela vem para levantar os caídos. A mão do Senhor, ela chega, aleluia, ela foi perfurada com cravos. Há uma santidade tão grande na mão de Jesus, que não tem trevas, não tem espírito, não tem inveja, não tem fraqueza, não tem esfriamento, não tem pensamento contrário, não tem boca que anuncia maldade, não tem levante de ninguém e nem de nada que seja na tua vida que não saia. Jesus tocou, ela ficou em pé. Ela foi curada. A febre teve que sair. Jesus, ele está nos dias mais simples da sua vida. Saiba que no dia mais simples, que não é obrigado você estar tentando tirar sua vida, fazendo uma coisa assim inusitada, uma doença grande, profunda, não. Ele chegou numa febre, para mostrar que até nas simples coisas ele está. Nos simples momentos, nos dias mais despercebidos pelos homens, Jesus está lá.
E Ele toca, Ele dá vida, Ele levanta e traz a disposição que você precisa. Se é disposição que está faltando na sua vida, se você está sofrendo, aleluia, com algo, se você não está bem, aleluia, Jesus, Ele trouxe disposição, ela foi fazer as coisas que de costume, creio eu, ela fazia. E a Bíblia diz que ela foi servir a eles. Se você está pensando que você não vai mais servir a Deus como você servia, você está enganada, você está enganado. Porque uma vez que você entregou a sua alma para Cristo, Ele é quem tem o governo dela. E no momento certo, no de repente do Senhor, no dia mais simples que você ache que nada irá acontecer, é onde a mão do Senhor vai te tocar e te levantar dessa situação. É onde a mão do Senhor vai tocar e aquilo que parece ser pequeno vai embora e você vai criar suas forças, sua coragem de servir ao Senhor novamente como antes. Pois Jesus chegou e a mão dele está sobre a sua vida para te dar vigor, para te colocar de pé, para te transformar novamente. Porque Ele é Deus de transformação, de restituição, de regeneração. Aleluia. Ele é Deus do impossível. Então Ele chegou, Ele está na nossa vida e com a mão dele, que é santa e sagrada, Ele repreende as mínimas coisas que muitas das vezes impede a mim e a você de servir a Ele da maneira que Ele gosta, que Ele quer. Eu digo para você que barreiras e impedimentos caem por terra. E aquilo que parecia não ter fim, chega no fim. Deus toca no simples. No dia que você nem está esperando, Ele vai te renovar. As tuas forças serão renovadas. E o nome dele será glorificado. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus Cristo. Tá aí. Já. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra maravilhosa, né? A mão do Senhor está sobre todos nós. E se a mão do Senhor está sobre nós, a gente tem a convicção de que somos guardados e protegidos. Obrigada, irmã missionária, por essa palavra. Vamos ouvir um louvor com a missionária Sara. Não precisa. Eu acho que vou deixar uma palavra também para depois. Enquanto o louvor. Amém. A paz do Senhor para todos que estão chegando. Paz do Senhor. A irmã Rayane, que se encontra também aí. A Rayane está aí. A Rayane. A rainha do que era do Alisson. Glória a Deus. Essa era que é uma oportunidade. Peraí. Vou estar louvando o hino 20 da harpa cristã. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o poder de Deus.
morto foi na cruz pra nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Deus divina loucura, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda a sombra de cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Em vossa graça tudo que é suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém. Seja bem-vinda, irmã Amanda. Chegou agora. Antes de passar a minha oportunidade, né, eu vou deixar uma pequena meditação aqui. Eu não sou muito boa para falar sobre o que eu leio, mas eu vou tentar aqui o meu melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou ler aqui. Olha aqui. Salmo 91. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só uma parte aqui. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. A palavra aqui, ela se tornou assim uma das minhas favoritas, né, da Bíblia, porque assim eu nunca tinha parado para pensar sobre o que poderia ser o significado, né, do que é espanto noturno, seta que voe de dia, peste que anda na escuridão. Então a gente só aprende isso na prática, né? Quando Deus permite a gente passar por uma experiência. Foi daí que eu entendi o que significava essa palavra, né? Tudo que ela é falada, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é toda codificada, né? A pessoa precisa ter estudo para entender ela, para entendê-la. E mesmo os estudiosos, né?
Senhor Deus, ele fala na palavra dele que ele pode ocultar o conhecimento dos sábios instruídos e dá-lo a quem não tem muita instrução, né? Que aos olhos dos estudiosos não tem sabedoria para falar. Essa é o que Deus faz, né? Ele abaixa o exaltado e levanta os humildes, né? Então essa palavra aí, ela se torna uma das minhas favoritas, né? Porque eu passei por um período muito difícil e só a minha mãe, né, meu pai que viram de perto, né, o meu sofrimento, porque existe a opressão espiritual, né, e a possessão. Na possessão, a pessoa fica possessa, né, o inimigo ele já tomou conta da mente dela e somente de uma libertação muito forte, né, e a pessoa não dá brecha, principalmente, né, porque também Jesus disse que quando o espírito sai de uma pessoa, voltam 7 piores, né. Se a pessoa, Deus não se agrada de quem volta atrás, né? Quem segue com ele depois volta para trás, né? Recua, né? Principalmente quando Jesus está levantando a pessoa, né? E existe, como eu estava dizendo, né? Existe a opressão e a possessão. Na opressão, a pessoa, sim, ela é atingida, né? Por fora. Não há a possessão, né? Ainda, mas a opressão. Então, quando o inimigo ele toma muito a mente da pessoa, ele já fez um estrago na mente da pessoa, né? Porque mente vazia é a oficina do inimigo. Então, ele passa a possuir a pessoa, né? E Deus, quando eu passei por esse momento difícil da minha vida, Deus me direcionou para ler ficar lendo todo dia, né? Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, todos os dias. E assim, eu chamei vários pastores, né, para orar por mim, mas quem veio mesmo foi meu irmão, né, que ele é pastor, ele foi lá e fez uma oração em mim. E a mesma coisa que Deus me direcionou, né, que eu devia entrar no Salmo 91, meu irmão me direcionou isso, né, foi aí que eu entrei 3 meses em campanha, né, 3 meses não, 90 dias em campanha, 91 dias, né, Salmo 91. Porque toda vez quando chegava a noite, né, aquele inimigo que estava perturbando a minha mente, ele vinha, né, toda noite. E, assim, né, porque isso é pouco falado nas igrejas, né. Tem gente que não fala, não sei porque tem medo, mas tem muita coisa que eles escondem, né. Então, uma pessoa, quando ela está passando por um momento espiritual, às vezes ela não vai saber para onde correr, porque às vezes ela corre para um pastor, para outro pastor, e a pessoa não sabe, né, lidar com o mundo espiritual, porque não estuda, não fala, tem medo. E que eu passei, né, só Deus, só era eu e Deus, né, na verdade. Só Deus estava comigo, né. Mas porque eu passei por isso? Deus me fez entender porque eu não quis fazer a vontade dele, eu não quis pregar, eu não quis louvar. Eu achei que o mundo preenchia mais do que Deus, né. Achei que as coisas terrenas me preenchiam, mas não era o que Deus queria. Justo quando a gente tinha me levantado, né, naquele ano, mesmo ano também que eu fui batizada no Espírito Santo, eu enfraqueci na fé e deixei, né, eu deixei assim Jesus em segundo plano. E quando, a partir do momento que a gente pega alguma coisa, né, algo ou alguém, e coloca acima de Deus, né, a gente acha que aquilo está preenchendo mais nosso tempo, principalmente, se torna objeto de idolatria, né. É verdade, missionário. E é exatamente o que eu fiz, né. Deus já tinha me mostrado que nada pode tomar o espaço dele no meu coração, né. Primeiro foi com uma pessoa, e Deus mostrou que essa pessoa, né, não devia ser um objeto de idolatria. Deus mostrou várias vezes que ele só queria, que eu não queria que dividisse meu coração com nada e nem ninguém, né. E depois, quando eu mudei o foco e fui para coisas que não agregavam nada, né. Aí Deus permitiu passar por um vale terrível que se não fosse Deus ali eu não teria suportado. Eu tinha ficado louca, mas Deus me deu o livramento e
Eu quero dizer principalmente para as pessoas que podem estar ouvindo aí pela FOIU, né? Se vocês estiverem passando um problema espiritual, vocês procurem ler muito a palavra de Deus, principalmente Salmo 91, Efésios 6, né? As armaduras de Deus, Salmo 91 para a proteção. E todas as noites, né? Quem tiver problema com pesadelo, principalmente, sonho ruim, né? Vocês façam uma oração, peçam para Deus bloquear os seus cinco sentidos, né? Eu não sei tudo, mas é olfato, paladar, tato. Então vocês procurem assim, peçam para Jesus bloquear para nenhuma seta do mal, né, atingir, porque assim como tem sonho da carne, tem sonho que é produção da sua mente, tem sonho que é de Deus, revelação, mas tem sonho que o inimigo manipula. Por quê? Porque ele quer perturbar a mente da pessoa. Ele quer deixar a pessoa perturbada com sonho, né, com coisas que vêm do inimigo mesmo. Né? Verdade, missionária. Como a missionária está falando, a gente tem que sempre buscar a Deus primeiro, né? Porque existem coisas que Deus permite a gente passar, né, que é para nos aproximar dele. Porque ser escolhido, né, a gente, assim, se a gente tentar desviar um pouquinho, sair do foco, Jesus vem e puxa a gente de volta pro caminho. E foi o que aconteceu comigo, não foi uma vez, foi várias vezes, né? Foram várias vezes. Então, para eu estar aqui, né, falando aqui, já é uma vitória, né? Sem contar que Deus também cumpriu muitas coisas que Ele me prometeu, né? Ele disse que ia tirar a timidez e Ele está fazendo isso, né? Ainda tem um pouco de timidez, é normal, mas Jesus tem feito uma obra na minha vida. E essa palavra que eu deixo, né? Se vocês estiverem na FOIU, estiverem passando por um problema, né? Que vocês não sabem para quem corra primeiro para Cristo. Porque o ser humano, ele pode orar por você, mas não pode te libertar. Quem liberta é Jesus Cristo. Vocês leiam o Salmo 91, leia Efésios 6, orem para Jesus bloquear os cinco sentidos para demônio nenhum, né? Manipular seus sonhos, principalmente, porque o inimigo, ele não vai atacar um cristão de verdade, um cristão de oração e jejum assim, né? Porque ele vai principalmente atacar nos sonhos. Porque quando a pessoa está desacordada, ela não tem como se defender, né? Mas se ela tiver mesmo o Espírito Santo, o Senhor, ele vai, nem que ele te desperte no meio do sonho ou te dê uma direção, não sei. Mas ele faz, porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, o inimigo não pode atacar nela. Mas a pessoa não tiver, ele vai atacar e pode perturbar a mente da pessoa. Mesmo que a pessoa esteja dormindo, porque quando ela está dormindo, ela está desacordada. Tem uma pessoa pedindo para subir aqui. Então, essa palavra que eu deixo para vocês, vou subir uma irmã aqui. Eu vou passar para a mamãe. Tem uma irmã que pediu para subir aí. Aí a senhora tá aqui. Não dá ela subir. Eu já estou subindo já. Então dá oportunidade para ela. Dá logo a oportunidade, passa por minha para ela. Ela está subindo. Pode falar com ela. Não, não dá. Kailana Rodrigues. Caramba. Kailana Rodrigues. Irmã Caiane, Kailana. você pode subir se você quer uma oportunidade. Ela está aqui já. Deixa eu aumentar o som que eu não estou ouvindo. Né? Irmã, você pode. Tá a porta aberta, né? Se você quiser dar uma oportunidade, assim, de dar uma palavra, cantar o louvor, sinta-se à vontade. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, irmã.
Só ler uma para encerrar, daqui a pouco a gente já vai encerrar, que já aqui já vai dar 11 horas, são 10 horas e 54 minutos. Deixa eu só ler um versículo aqui. No livro de Salmo 46 diz assim, né? A fé é perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Glória a Deus, amado. Que palavra maravilhosa, um salmo tão... Aliás, todos os salmos são forma de orações. São coisas tão maravilhosas, né? Que a pessoa que não sabe orar, é só começar a ler, estudar bem os salmos, que você vai aprender a orar. Ali o salmo, cada salmo é uma forma de oração. E esse salmo é tão maravilhoso, né? Deus é o nosso refúgio. Então nós não temos medo, tem que ter medo de nada, porque nós temos o Deus como nosso refúgio, como nosso amparo, como nossa força, nossa fortaleza, como um guia para nós, como uma torre inabalável. Ele é tudo para nós. Sabemos que Ele está nos guardando, nos protegendo. Quanto livramento Deus nos dá durante o dia. Quantas tramas do adversário Ele trama contra a nossa vida, e Deus está nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Quantas vezes a gente entra no ônibus, e eu já vi testemunho de pessoas que estavam dentro de ônibus e eram servos de Deus. O ladrão entrou, foi roubando um, foi pegando carteira de outro, foi pegando... E essa serva de Deus, ela começou a orar, pediu proteção, pediu que Deus guardasse, que livrasse de ser assaltada. E o ladrão foi incrível, roubou todo mundo dentro do ônibus. E essa serva de Deus não foi roubada. Por quê? Porque ela tinha um Deus que guardava, que protegia, que dava livramento, que aonde ela estivesse, ela sabia que Ele estava com ela. E eu estava ouvindo um testemunho, uma irmã, ela morava sozinha, essa irmã, e ela toda noite, ela orava muito, era uma irmã é uma irmã de muita oração. E toda vez quando ela ia dormir, ela fazia a oração dela assim: Senhor, me guarda, me protege, me cobre com teu sangue, me esconde de todo homem mau e sanguinário, faz-me tornar assim invisível. E coloca, Senhor, os teus anjos ao redor da minha casa, coloca muralhas de fogo, coloca proteção divina. Essa era a oração que ela fazia todas as noites, porque ela morava sozinha, ela tinha medo. E tinha esse testemunho, né? Tinha 2 ladrões que queriam assaltar a casa dela. Eles sabiam que ela morava sozinha. E o que eles fizeram? Na hora ela estava de joelho, orando, pedindo a proteção de Deus, a guarda do Senhor, que Deus ungisse a casa dela, ungisse o portão da casa dela. Enfim, ela estava pedindo a cobertura do sangue de Jesus, né? E, de repente, um ladrão começou a ver, aquilo era tarde, ele vinha pelo beco. Ela de joelho ali orando e o ladrão vinha pelo beco. Aí, quando ele chegou no muro da casa dela, ele sabia que ela morava sozinha, eram 2 bandidos que já conheciam ela, sabia que ela morava sozinha, né? E começaram a subir. Quando eles subiram, o primeiro que subiu no muro, que ele já ia pular para dentro do quintal da casa dela, aí quando ele olhou, ele viu um leão. Um leão tão enorme, tão enorme. Ele ficou trêmulo, ele ficou parado, ficou tipo assim, tipo uma estátua. Ficou, como é que se diz, traumatizado, né? Estado de choque, quando ele viu aquele leão olhando para ele. Aí ele pulou, ele conseguiu pular para o lado de fora. Aí o outro disse: o que está acontecendo? Aí o outro sobe, né? Quando o outro olhou para dentro, que viu a mesma visão que o outro teve. Aí disse: rapaz, bora sair correndo daqui, que tem um leão, que é uma coisa enorme. E na hora que eles estavam conversando, o leão rugiu. Só o rugido daquele leão fez aqueles ladrões ficarem apavorados, em pânico, eles saíram desesperados correndo. Aí no outro dia eles comentaram
Um comentou com o outro. Aí sei que era uma cidade pequena e todo mundo ficou sabendo. Mas sabe o que era isso? Esse leão chamava-se o leão da tribo de Judá. E ela pedia que Deus colocasse o leão da tribo de Judá naquele lugar, na casa dela, porque ela era sozinha. Então, amada, não temos por que ter medo de nada. Faça essa oração, peça a proteção de Deus, ainda que você more sozinha, ainda que você more em lugar perigoso, mas peça para o leão da tribo de Judá estar protegendo a sua família, a sua casa, assim como houve a proteção para esta irmã. Então, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso amparo, a nossa fortaleza. Então, nós temos uma segurança, nós temos em quem nos segurar, em quem nos confiar, porque Ele é a nossa confiança. É esse, somente assim, em poucas palavras, né? Deixa essa palavra, porque a irmã também, a missionária já deu uma palavra maravilhosa, a missionária Sara também deu uma palavra maravilhosa e contou um pouco do testemunho. Realmente, ela sofreu muito, irmã. Isso foi há 2 anos atrás, né? 3 anos. Não, foi ano passado. Não, mas já fazia tempo que ela vinha sofrendo, ela sofreu muito com o negócio de refluxo. Irmã, pensa numa pessoa que sofreu com refluxo. Eu andava, era médico disso, era médico daquilo. Fizemos exame particular, até assim, médico particular, pagamos exame caríssimo, né? Ela fez como é que chama? A endoscopia, né? Fez endoscopia para saber se ela tinha aquela, né, meu Deus? H. pylori. H. Pylori. H. pylori, né? E essa menina sofreu, ela ficou tão magrinha, ela não tinha cor, de tão amarela, magrinha, bem magrinha, chega a dar pena, né? Aí, eu não sabia, aí a gente estava numa célula, ela começou, quando deram oportunidade para ela, bem devagarzinho, ela começou a falar, ela não conseguia falar, ela falava bem baixinho, ela não conseguia cantar, a carga inflamava tudo dentro dela, as cordas vocais, né? E a irmã deu uma oportunidade, a irmã sabia como ela estava. E assim mesmo ela falou. Quantas noites ela foi dormir com sede, com fome, porque nada passava nas amígdalas dela, na garganta dela. A comida não conseguia passar. Ela passou mais de 1 ano sendo alimentada, sabe de quê? Era mingau fino, para ela conseguir tomar, sopa, eu fazia aquela sopa bem fininha para ela tomar, ela só alimentava só disso. Chega a dar pena essa menina. E eu orava muito, né? Orava, fiz até um voto com Deus, na volta dela contar. De contar assim, nas igrejas, que Deus, assim que Deus curasse ela, né? E graças a Deus, para a glória de Jesus, hoje ela já fala, dá testemunho, já dá palavra, já está cantando, de vez em quando ela está cantando com o pai dela aí. Então, isso chama-se milagre. Então, esse Deus que nós servimos é um Deus tão maravilhoso, né, amado? Muito maravilhoso. Eu só tenho uma gratidão a Deus, só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Se eu disser que todo dia ela quer fazer live, mãe, bora fazer live, pai, bora fazer live. Então, quando eu estou com tempo, né, que minha vida é um corre-corre aqui, né, mas graças a Deus, sempre a gente está, ajudo ela, sempre o pai dela ajuda, né, então é assim, né, amado? Então eu fico feliz, eu agradeço a todos os irmãos, todos queridos, amados, igreja do Senhor, noiva de Cristo, eu agradeço a todos que estão presentes, né, que ouviram, nós vamos encerrar agora, para não tomar muito tempo de ninguém, né, e aqui já está ficando tarde. Então eu quero orar, nós vamos fazer oração de término, oração de agradecimento. Eu gostaria de pedir para a missionária Kelly fazer um encerramento, uma oração de encerramento, né, por essa live, e orando, me abençoando pelo meu aniversário, que foi dia 7 de junho. Amém? Amém. Deus seja louvado. Que o Senhor possa dar o melhor presente para a pastora Nora. Ele sabe o presente mais lindo e belo que a pastora merece e precisa. Que Ele providencie
as necessidades também de urgência, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou deixando lá no outro aplicativo uns áudios. Depois a missionária Sara pede lá para o povo estar olhando. Que eu estou deixando uma breve palavra lá no áudio e eu estou deixando uma oração também para aquelas pessoas lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Vou orar primeiramente pela vida da pastora, pelo seu dia especial. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, no nome santo de Jesus Cristo, eu quero colocar diante do trono da graça a vida, Senhor, da tua filha, da tua serva, desta mãe, desta irmã em Cristo, desta amiga, Senhor, para aqueles que têm ela como amiga. Pai querido, no nome de Jesus, colocar a existência da vida dela, pois mais um ano ela completou, Senhor, e eu peço no nome santo de Jesus que o presente dos céus desça sobre a vida dela, que as portas se abram, papai querido, que as janelas e comportas do céu estejam abertas para derramar, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida e a sua família. Deus, no nome de Jesus, repreenda, Senhor, sobre a vida dela toda seta maligna, meu Deus, toda intenção perversa. Pai bendito e amado, livra ela, Senhor, de toda retaliação do mal, toda retaliação do inferno. Cobre ela com teu sangue, ó Jesus Cristo, guardando ela enquanto ela dorme, guardando ela enquanto ela está acordada, guardando ela enquanto ela ora, guardando ela enquanto está nos afazeres da casa, guardando ela enquanto caminha para cultuar, guardando ela durante o culto, guardando ela quando voltar do culto, guardando ela no sair e no voltar para a sua casa, livrando ela das enfermidades, livrando ela de doenças, liberando cura, Senhor, no momento certo, trazendo o que as necessidades da sua família precisa, pois alegrará o coração dela. Meu Deus, aonde tiver um impedimento sobre a vida dela, um impedimento sobre a família dela, dá ordem de comando, Senhor, pois a tua voz tem poder em todas as extremidades da terra para repreender e para derrotar todo bloqueio e todo impedimento no nome de Jesus. Abençoa ela infinitamente, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Também entrego, Senhor, o encerramento desta live diante do Senhor, para que o Senhor visite as pessoas que estão fora. Pai bendito e amado, tinha 183 pessoas fora e agora tem 251 pessoas, meu Pai, nos assistindo. Seja com cada uma dessas pessoas, liberando sobre a vida delas, Senhor, o que elas necessitam verdadeiramente, não o que elas te pedem, mas o que o Senhor sabe sobre elas, aonde elas precisam que o Senhor chegue e socorra. Pai bendito e amado, repreenda doenças, Senhor amado, de ansiedade, depressão, bipolaridade, problemas de coluna, nos ossos, nervos, ligamento, na vista, nos ouvidos, na boca, na garganta, no estômago, no esôfago, no rins, no pulmão, meu Deus, no ovário, meu Deus, no sistema imunológico, no sangue, meu Pai bendito e amado. Toca, Senhor, sobre cada um, meu Deus, liberando virtude, pois virtude é o poder de cura do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, repreenda os espíritos que atormentam as vidas, jovens, crianças, adultos, idosos. Repreenda no nome bendito de Jesus toda aparição, toda sombra, todo vulto, todo portal aonde
aonde estiver aberto, eu peço agora no nome de Jesus, seja fechado pelo sangue do Cordeiro, pelo poder que há no nome de Jesus, que se fechem os portais aonde estiver aberto, seja na casa, meu Deus, seja fora da casa, que o Senhor, meu Deus, feche no nome de Jesus, para que essas pessoas tenham paz, para que essas pessoas desfrutem da comunhão do Senhor, para que elas te achem quando te buscarem, para que o Senhor seja com elas a todo tempo, que todo impedimento chamado pecado caia por terra, toda iniquidade, toda transgressão, toda falha que nós temos, nos perdoa, Senhor, no nome bendito de Jesus. Que o Senhor seja com todos que estão dentro dessa live, seja com toda a família da pastora Nora, seja com a minha vida e a minha família, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Obrigado, missionária, por essa oração. Vou dar a bênção apostólica. Que o amor de nosso Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Boa noite. Amém! Glória a Deus! Que Jesus merece as palmas. Todos vamos em paz, feliz. Um grande abraço, missionária. Amém, pastor! Amém, missionária Sara! Um dia ainda vou conhecer a sua cidade. Em nome de Jesus, vamos vir para minha casa e nós vamos, eita glória, se alegrar na presença do Senhor. Amém, amém. Boa noite. Boa noite, tchau. Amém.